Pedimos o teu amparo e a tua proteção para todos nós que aqui estamos encarnados, desencarnados, para que possamos, Senhor, captar todos os ensinamentos, levar para o nosso coração e que possamos colocar em prática esses ensinamentos. Senhor, abençoe a todos nós, que na nossa prática possa ser percebidos os nossos atos e que contagie as outras pessoas do mundo. Abençoa, Senhor, o nosso expositor desta noite, para que a espiritualidade superior possa lhe intuir o que é preciso para todos nós que aqui estamos a ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Laide. Ah. Gente, hoje, nós, conforme havíamos falado nas reuniões passadas, nós vamos dar início a uma nova sequência de estudos que nós consideramos como temas transversais ou das obras da codificação. E hoje nós vamos falar sobre a obsessão. E nós gostaríamos já de início, colocar que hoje nós vamos fazer uma conversa. Então, nós vamos conversar sobre alguns aspectos relativos à obsessão que são extremamente relevantes para a nossa vida, para o nosso entendimento. Todas as vezes que nós temos acesso às obras, em algum momento nós vamos identificar essas correlações da obsessão, da influência dos espíritos na nossa vida. Então, o objetivo de hoje é falar um pouco sobre obsessão, e nós colocamos um tema muito parecido com uma das obras que estão aí, que é A Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre. Então, nós de início já colocamos aqui alguns livros que serviram de referência para o nosso estudo, e na medida do possível nós vamos começar a mencionar algumas dessas obras. E hoje nós vamos, já agora de início, ao mesmo tempo, reiterar a importância do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. E nós vamos colocar como plano de fundo a passagem, o obsediado gadareno, que nós vamos ver lá em Marcos e em Mateus, especificamente em Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34. A meu ver, a passagem, o obsediado gadareno, e a passagem da mulher hemorroíça, elas retratam a grande importância de Jesus no contexto da libertação dos espíritos aqui da Terra. Como que essas duas mensagens, e hoje nós vamos colocar aqui como plano de fundo, e nesse momento nós não vamos necessariamente aprofundar na passagem o obsidiado gadareno, mas nós vamos colocar como plano de fundo para nós entendermos os processos obsessivos e a que ponto o indivíduo, quando ele está sob o processo de subjugação, que é o que vem retratado aí, até que ponto ele consegue chegar. Então, nós vamos hoje pedir a colaboração de um companheiro nosso que nós gostamos muito, que está aqui na sequência, que é esse livro do Públio Carizio. E esse livro, em uma certa ocasião, nós trouxemos nas feiras do livro, aqui em Santa Luzia, e nós achamos muito interessante porque vem os textos e as narrativas do livro são gravadas em áudio. Então, eu gostaria que vocês, juntamente conosco aqui, comigo aqui, prestassem atenção na narrativa O Obsediado Gadareno, desse livro Histórias, Fatos e Parábolas do Evangelho de Jesus, que é o volume 1, são 2 volumes, então tem esse volume e tem um segundo volume, e vamos, nesse instante, mergulhar nessa narrativa brilhante, a meu ver, do companheiro Públio Carizio de Paula. Então, nós vamos passar aqui agora a narrativa e, em seguida, nós vamos fazer os nossos comentários correlatos à questão da obsessão.
O obsediado gadareno. Jesus havia concluído o atendimento às pessoas nas areias brancas do lago de Tiberíades. Aquele recanto em especial fora eleito por ele para cantar as esperanças, para iluminar os corações e abençoar as almas. Quantos haviam recuperado a vista e agora podiam vislumbrar os matizes da natureza? Outros recuperaram a audição e agora registravam os sons melodiosos do dia. Tantos foram assistidos em suas necessidades. Após o grande número de atendimentos e socorros, o mestre manifestou o desejo de ir à outra margem. Solicitou a Simão que preparasse o barco, e os discípulos embarcaram para acompanhá-lo. As águas piscosas do mar da Galileia, com os seus 21 quilômetros por 11 e 40 metros de profundidade, era o local de trabalho de centenas de homens. Simão Pedro conhecia muito bem aquelas águas. Jesus havia-lhe ordenado para que se dirigisse a Gadara, na Decápole. Algumas horas depois, estavam eles aportando nas areias do outro lado. Jesus ficou em silêncio durante todo o percurso e os discípulos não ousaram rompê-lo. O mestre caminhava adiante, subindo as escarpas do relevo acidentado. Quando atingiram o topo, cruzaram por um cemitério e de uma das furnas abandonadas saiu um homem de punhos cerrados, cabelos desgrenhados e seminu, dirigindo-se ao mestre para agredi-lo. Jesus estanca o passo. Olha o homem com piedade e então pela boca daquele sofredor, dizem os espíritos: Jesus, Filho de Deus, que vieste fazer aqui? Acaso vieste nos expulsar? Parecia que os espíritos infelizes e maus tinham a ciência do que iria ocorrer. E o mestre, com austeridade na voz, pergunta: Como te chamas? Nós nos chamamos Legião, porque somos muitos os que habitamos este corpo. O mestre então falou: Eu vos ordeno, ide. Mas antes de irem-se, questionaram: Permite tu que entremos nos porcos que pastam aqui nas proximidades? Ide-vos e libertai o homem, repetiu enfático. Gadara tinha como uma de suas atividades principais a cria de suínos. E ali nas cercanias, alguns pastores cuidavam de uma vara de porcos. Aqueles homens viram Jesus ordenando aos espíritos saírem do endemoniado. Sem que pudessem controlar, os animais saíram em desabalada correria e lançaram-se no precipício, morrendo nas pedras lá embaixo. Um dos pastores foi à cidade informar o acontecido. O ex-obsediado gadareno, diante de Jesus, retoma a lucidez. Sente a fraqueza física enquanto as gentes começam a se ajuntar na porta da cidade. Vêem diante do mestre, agora lúcido, o antigo alienado. Todos o temiam, porque arrebentava os grilhões que lhes atavam as mãos e os pés, e disputava com as feras selvagens os restos de animais mortos. Expulsaram-no da comunidade por isso. Jesus ordenou que voltasse à cidade e se apresentasse à família. E quando o mestre se dirigiu à multidão, disseram-lhe: Nós não te queremos, Nazareno. O que poderá a Galileia nos ofertar?
Vai daqui, Nazareno. Eu vos trouxe. Nós não queremos ouvir, mas vai. Já não basta o prejuízo que nos deste matando os nossos animais? Jesus compreendeu que ainda não era a hora. Aqueles homens e mulheres não podiam entender a sua palavra. Rodou nos calcanhares, passou pelos discípulos, e estes o seguiram apressadamente. Os gadarenos aproximaram-se das rochas e viram quando o mestre e os discípulos entraram de novo na barca, lá embaixo, e partiram. O que ele queria nos dizer? Perguntou um curioso. Nós não deixamos falar, respondeu uma mulher. Será que era importante? Questionou o outro. Voltemos às nossas casas, resmungou um homem contrafeito. E a multidão se desfez. Algumas semanas depois, quando Jesus estava em Cafarnaum falando da Boa Nova, apareceu um homem de face sofrida e olhos brilhantes, junto da assembleia de ouvintes. E a partir de então, o ex-obsediado de Gadara passou a seguir as pegadas do Mestre, a servir e a amar. Gente, essa narrativa dessa coleção que nós comentamos aí agora, nós achamos muito importante dentro de todo o contexto em que Jesus passou por essa passagem. E aí, colocando como plano de fundo, para que a gente possa agora iniciar o nosso trabalho com relação à obsessão e suas máscaras, que é a nossa proposta de hoje, nós vamos apenas identificar alguns elementos importantes que vão nortear aqui o nosso trabalho. O primeiro deles é que, por trás de toda obsessão, existem seres com uma ligação espiritual. E outra questão que nós percebemos muito claramente, a preocupação de Jesus de evidenciar isso no momento em que Jesus tem acesso àquele companheiro e diz assim, como tu chamas? E aí eles replicam assim, nós nos chamamos Legião porque somos muito. Somos muitos. Então, dentro desse contexto, nós vamos começar a perceber essa correlação dos processos obsessivos. E aí, considerando agora a nossa proposta, e em um dado momento nós vamos retomar essa passagem em um outro estudo, nós vamos trabalhar especificamente os tópicos dessa passagem do obsidiado gadareno, mas hoje nós vamos colocar como plano de fundo para a introdução desses tópicos que nós vamos trabalhar aqui. Então nós vamos ver lá no livro Os Mensageiros que a preocupação do estudo da obsessão ele requer uma atenção. E o interessante é que essa mensagem ela se deu com a publicação do livro Os Mensageiros em 1944, onde Aniceto diz assim, cremos que é chegado o momento de estudarmos mais esse flagelo antigo, estudarmos mais esse flagelo antigo, sobretudo quando se sabe que a humanidade terrena aproxima-se a cada dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior. De condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. E, na verdade, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Então fica uma proposta de Aniceto, um dos mentores espirituais citados lá na obra Os Mensageiros, segunda obra, que foi psicografada por Chico Xavier na lavra do Espírito André Luiz. Então nós vamos começar a perceber a importância da compreensão desses estudos. Mas é extremamente importante
nós começarmos, então, a perceber e a analisar o capítulo 9, lá do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, e aí nós vamos para a pergunta 459, que diz assim: influem em nossos pensamentos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta elaborada pelo nosso codificador, a espiritualidade. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos, com uma das respostas simples, curtas, dizem assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, de repente, essa pergunta, para muitas pessoas, a princípio pode causar um espanto. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quando Aniceto, ele lá na obra Os Mensageiros, traz para a gente a necessidade do estudo, nós vamos ter que começar realmente prestar atenção no nosso cotidiano de algumas situações que podem ou não caracterizar um processo obsessivo. E aí, nessa sequência, nós vamos pegar lá no livro Tratamento da Obsessão, inclusive lá na biblioteca do Bezerra de Menezes tem esse livro. Ele é um livro, assim, curtinho, mas ele é muito bom. Ele traz uma série de resumos compilados a respeito da obsessão, e ele vem, dentro da sua proposta, trazer a seguinte informação: para o tratamento da obsessão, cabe-nos conhecer que, nas disfunções ou anormalidades da alma, em geral, podemos identificar uma ou mais de 4 causas fundamentais. Então, o que significa isso? Nós temos que ter cuidado que nem todas as sensações, nem todas as situações que nós vamos evidenciar no nosso dia a dia são caracterizadas como obsessão. E que se nós não fizermos a devida identificação desse processo, isso pode interferir. Porque muitas vezes eu estou com um processo tipicamente neurológico e eu estou fazendo uma abordagem obsessiva, mas eu preciso também fazer um tratamento neurológico. E aí o livro Tratamento da Obsessão, ele vem trazendo 4 aspectos que são importantes. O primeiro deles, ele fala sobre as causas neurológicas, em que, ou seja, seria a anormalidade por deficiência ou adoecimento do cérebro, ocasionado por fatores internos ou externos ao organismo. Então, é o primeiro aspecto que eu tenho que identificar quando eu estou ali estudando sobre obsessão. Essa sensação, essas situações, elas são de ordens neurológicas? E talvez esse é o nosso grande desafio enquanto espírita, fazer a devida identificação desses fatores que o livro aborda muito bem. Segundo fator, seriam perturbações transitórias. Então, olha que interessante. As perturbações transitórias, elas são provenientes da influenciação desequilibrada de espírito em estado de perturbação ou por espíritos levianos. O interessante é que nas perturbações transitórias, o espírito ele não tem a intenção de prejudicar. Então, quando, por exemplo, nós vamos ver lá na literatura espírita, aquele caso de Divaldo, que após o desencarno de seu irmão, o seu irmão aproxima de Divaldo e causa em Divaldo uma paralisia meio que por algum período, Divaldo ele não consegue andar, ele fica passando mal. Então, nesse caso, não é caracterizado uma obsessão. É caracterizado uma perturbação transitória. Porque não há a intenção de prejudicar o indivíduo. O irmão dele, a partir do momento em que ele percebeu que ele estava prejudicando Divaldo, ele se afasta.
e assim se afastam as pessoas que estão conosco. Então, vamos imaginar nós, no outro lado da vida, tentando, muitas vezes no processo de desequilíbrio, aproximar dos nossos entes mais queridos. Mas essa aproximação, muitas vezes, pode não ser benéfica. Então, nós vamos causar, momentaneamente, o que nós chamamos de perturbações transitórias. A segunda consideração, a terceira consideração seria a autoperturbação. O que seria? Oriunda da própria criatura que alimenta insatisfação íntima com sua vida ou seu destino. O que cria e sustenta anseios, desequilíbrios e ambições desmedidas. Então, o próprio indivíduo começa a plasmar em seu psiquismo situações que vão tendenciar ao desequilíbrio. E a partir daí nós vamos ter uma ação completamente complicada, que pode, a curto prazo, virar um processo obsessivo a partir do momento em que os espíritos que não são afetos a nós entenderem que aquelas situações causam desequilíbrios na nossa vida. Então eles se aproximam e começa assim. E aí nós vamos ver a quarta proposta, que seria a obsessão propriamente dita, trabalhada por Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que diz assim, no caso, a obsessão seria influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Como há 4 causas que podem exteriormente assemelhar ou semelhar-se na produção de quadros de perturbação espiritual, essa é uma das considerações aí do livro, ou dos distúrbios mentais, nada mais justo nos lembrarmos que uma classificação errônea do fenômeno poderá acarretar um agravamento do mal com consequências imprevisíveis. Então, nós que estamos ligados à casa espírita, que estamos ali trabalhando na recepção espírita, que estamos ali recebendo os companheiros que estão chegando, nós temos que ter muito cuidado no encaminhamento desses indivíduos dentro da casa espírita, para que a gente consiga, de uma forma o melhor possível, dar a condição para que ele saia daquela situação. E aí nós vamos ver o conceito de obsessão mais caracterizado e que particularmente eu gosto mais. Olha só, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Gente, então esse conceito, ele é muito sério, nós precisamos internalizar esse conceito e entender que obsessão é a ação que persiste com o objetivo de prejudicar o companheiro ali. Agora, nós precisamos ter muito claro que todos os processos obsessivos são oriundos de situações mal resolvidas. Eu não sei se vocês estão lembrados uma vez, lá na Casa Espírita, quando nós tivemos a oportunidade de trazer esse tema, nós contamos um caso em que o Silvio Mendes, que participou aí algumas vezes conosco, ele relatou para a gente que em uma certa reunião mediúnica, uma companheira que fazia parte do grupo mediúnico, ela passava por dores atrozes, dores horríveis na perna. E ela já tinha praticamente deixado de lado o tratamento, porque ela não conseguia êxito nesse trabalho do tratamento da perna dela. Mas por merecimento dela, a espiritualidade permitiu que aquela situação fosse desvendada em uma das reuniões de desobsessão da casa. Então, certa noite, o companheiro obsessor, que estava provocando aquele sintoma físico na companheira, ele manifesta e ele fala o seguinte, que em respeito a todos aqueles
que estavam ali, e por compreender que aquela situação deveria acabar, ele iria interromper a obsessão se ela fizesse uma única coisa, se ela pedisse perdão. Então o companheiro falou: olha, se ela me pedir perdão, eu hoje interrompo a minha obsessão. E na narrativa do Silvio, o Silvio parou e perguntou assim: gente, o que vocês fariam nessa situação? Vocês pediriam perdão para ficar livre daquela obsessão, uma vez que o espírito sinalizou positivamente o término daquela obsessão, ou vocês não pediriam perdão? E aí nós vamos replicar isso aí para vocês, se alguém quiser colaborar aqui. O que vocês acham? Nós nessa situação. E aí, para espanto de todos, a senhora disse assim, na hora da reunião: eu não perdoo o escravo fujão. Gente, o Silvio falou que na hora que ele ouviu aquilo, parecia que ele ia dar um infarto. Né? Que ele falou: meu Deus, como que uma pessoa fala, eu não perdoo o escravo fujão? Mas aí, nós vamos começar, na análise dos processos obsessivos, entender que aquele espírito, ele conhecia a companheira de reencarnações passadas. E ele relatou que ela havia, de certa forma, contribuído para o desencarne dele enquanto ele era um escravo. E que a partir dali, nos vários processos evolutivos, eles vieram nesse processo de simbiose, um atrapalhando, um interferindo. Mas que ele sabia que a companheira não iria pedir perdão. E o interessante, não sei se vocês concordam, é que no momento que ela fala, que ela disse, eu não perdoo o escravo fujão, o eu do passado respondeu: eu não perdoo o escravo fujão. E aí o Silvio encerra a proposta e diz assim: a nossa companheira até hoje passa por essa provação. Então, nós vamos começar a entender que nesses processos de obsessão, conforme foi colocado aqui, primeiro, o espírito tentava prejudicá-lo porque ele se sentiu ofendido, ele se sentiu vilipendiado nas suas mais importantes conquistas de vida. E a partir daquele processo, ele instaura um processo obsessivo. E avançando um pouco, então, nós vamos começar a entender que nem sempre os que procuram os clínicos portam anomalias físicas. Nem sempre os que procuram os clínicos portam anomalias físicas. Mas temos de convir que nem todo comportamento exótico ou anormal, nem todas as sensações estranhas ou inusitadas, nem todas as perturbações registradas por um enfermo serão só e unicamente obsessão. Maravilhosa essa consideração. Há doenças físicas e há doenças obsessivas. Ou há doenças físicas e há obsessões. A gente está claro nesse momento? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Mário, Sônia, Miriam. Pode falar, Sônia. Só falar assim, duas situações, né? Uma pessoal, em que eu ainda não tinha o conhecimento da doutrina, e passei por uma situação assim de conflito, né? E eu lembro que a pessoa me pediu para perdoar, me perdoa. E na hora, eu falo que tem hora que o defeito ele facilita, ele nos ajuda, né? Que eu nunca fui de verbalizar de imediato o meu pensamento. E não quero responsabilizar nenhum irmão, né, que tivesse me influenciado, porque eu realmente estava muito magoada. Então, eu considero realmente uma dor pessoal, né? Mas na hora que me veio no pensamento foi, quem perdoa é Deus. Então, eu sou muito grata, sabe, Wagner, hoje pelos estudos, né, que mesmo que a gente esteja longe na nossa caminhada evolutiva, esse conhecimento, né, ele abranda muito
os nossos conflitos, nos ajuda muito a definir realmente o nosso roteiro, né? Porque quando eu não perdoo, né, enfim, o outro, né, pode ter dificuldades, pode ter problemas, mas a gente sabe que a ferida maior está na gente mesmo, né? Então, eu sou muito grata de estar ouvindo essas informações mais uma vez, trazendo, né, essas reflexões que são essenciais para a gente reformular os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? E por mais, não, quando você fez a pergunta, né, o que vocês acham que ela respondeu? O que provavelmente muitos de nós responderia, né? Eu não vou perdoar, não. Né? Então, assim, a gente ainda precisa muito, né, aprender e a vivenciar e enxergar no outro um irmão com suas imperfeições, como nós também temos as nossas. Vamos precisar pedir perdão várias vezes para alguém, né, e não podemos esquecer disso, né, não é só o outro que nos pede. Então, eu sou muito grata. E uma outra situação, quando você trouxe questões físicas e questões espirituais, nem sempre as duas estão, né, no mesmo nível, que é uma amiga, né, que ela é espírita também, e ela faz, igual ela falou, eu faço 3 tratamentos, né, psicológico, psiquiátrico e espiritual. E ela fala, inclusive recentemente ela teve um conflito muito grande, eu fui perguntá-la, né, com todo o cuidado que ela me permite, pela intimidade da amizade, como que você está depois de uns dias, que eu sei que ela sempre precisa de um tempo. Ela falou assim, estou ótima, e deu uma risada. Então ela falou, Sônia, eu vou do céu, a expressão foi essa, eu vou do céu ao inferno com muita facilidade. Por isso que eu não posso descuidar, né? Estou sempre em oração e sempre em tratamento. Mas o psiquiatra dela perguntou o que ela estava buscando além do tratamento psiquiátrico. Ela falou assim, olha, eu faço tratamento psicológico, psiquiátrico e espiritual. Ele falou assim, que bom, porque só o psiquiatra não ia te ajudar. Com certeza a sua melhora é em função, né, dessa sua busca constante em se conhecer e estar melhor. Então, assim, é o caminho, né, Wagner, que a gente não se descuide, que a gente enxergue no outro também essas dificuldades, né? Nós precisamos de ajuda. E temos que buscar todas dentro, de acordo com, né, com o conflito, com a situação, a fragilidade que a gente ainda vive, né? Parar de falar aqui, passar para alguém. Tá, o Mário está doido para falar aí também. Obrigada, vai. E aí nós vamos começar a pensar o seguinte, então quem é o obsessor? Quem é esse indivíduo? Então, dentro da proposta, nós vamos ver o conceito que diz assim, o obsessor não é diferente de nenhum de nós. Ainda prisioneiros das paixões milenares que repercutem e ecoam de século em século e vão aos milênios. Então, muitas vezes, nas concepções religiosas de algumas religiões, nós atribuímos os obsessores como se fossem demônios, como se fossem seres especiais que causam a nossa perturbação. Mas, na realidade, nós, conforme Sônia colocou, nós podemos passar de obsessor, de obsidiado para obsessor de uma situação muito simples. Se nós não tivermos esse cuidado e essa percepção espiritual. Nós podemos passar de indivíduos tranquilos para indivíduos que vão, a partir de um determinado momento, exercer um ato obsessivo contra um semelhante nosso. Outra questão, e essa consideração é de Hermínio. E aí nós vamos ver uma segunda consideração que diz o seguinte, os espíritos que provocam as obsessões, assim procedem, na maioria dos casos, por vingança pelo que sofreram em outras existências, por estarem sofrendo e querendo que os outros sofram e por covardia. Outra informação importante agora com Sueli, diz assim resumindo, o obsessor não é um monstro saído das trevas. Não é um ser diferente que só vive de crueldades.
nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém que amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram certamente com a nossa participação. Gente, maravilhosa essa consideração de Sueli. Então, nós vamos começar, a partir desse processo, a entender que o processo obsessivo ele se instaura devido às dificuldades espirituais que vamos desenvolvendo no decorrer da nossa vida. E aí, avançando mais um pouquinho, nós vamos começar a entender o processo obsessivo lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno. Outra obra maravilhosa, que diz assim: então, como que ocorre esse processo obsessivo? Como que o processo obsessivo ele se instaura? Então, olha só. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, é um processo lento. É um processo em que ocorre uma afinidade. Na física, nós costumamos falar uma interferência construtiva de vibrações. Então, é um processo em que as vibrações elas começam a se afinizar, como nós nos afinizamos quando nós procuramos lá uma rádio. Eu acho que o Mário lembra dessa situação em que tinham aqueles rádios, pelo menos na casa de mamãe tinha um rádio lá que pegava tudo, todas as frequências, de baixas e altas frequências, de dentro e fora do país, e nós ficávamos ali, sintonizando, procurando aquelas frequências. Então, mas o interessante é que o processo obsessivo ele se dá de forma dialógica. O que significa isso? Um colabora com o outro. Um permite que o outro interaja. Então, a partir do momento que um abre campo psíquico e o outro está ali tentando ressarcir os débitos, aí sim se instaura o que nós chamamos de obsessão. E aí nós vamos continuar nessa sequência agora com Sueli, que diz assim: o processo obsessivo não se instala de imediato. Olha que interessante, não se instala de imediato. É gradual, de acordo com o grau ou a intensidade da obsessão. No início, o espírito perseguidor localiza na sua vítima, olha só, os condicionamentos, as predisposições, as defesas desguarnecidas. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. A interferência se dá pelo processo análogo, é o que nós comentamos agora, pelo processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência, prejudicando-lhe a transmissão. Gente, bacana demais esse conceito. Obsessão e desobsessão. Graça? Oi. Não. Ah, tá. Então tá tranquilo. Ah, não, tá ok. Então, nesse contexto aqui, nós vamos começar a perceber que o processo obsessivo em si ele vai acontecendo lentamente. Outra questão extremamente importante. Os espíritos que normalmente passam por esse processo ou que exercem o processo de obsessão, eles nos conhecem profundamente. Eles sabem em que pontos, quais as situações que vão causar determinado desequilíbrio.
Primeiro porque eles têm tempo para fazer isso. Então eles vão estudando. Isso ocorre tanto no processo obsessivo coletivo. Nós temos que ter muito cuidado com os processos obsessivos coletivos, em que um grupo ele passa por esse processo, espíritos com o objetivo de prejudicar o andamento de uma casa espírita, de um trabalho. Uma vez nós estávamos comentando, até com o Ricardo, que é o diretor da escola em que trabalhamos, um momento em que nós tivemos a condição de perceber os espíritos que trabalhavam nas salas, colaborando com os professores do ponto de vista espiritual. Confesso que no dia eu fiquei muito emocionado quando nós conseguimos perceber, porque a espiritualidade permitiu isso para a gente. Você perceber alguém que está ali colaborando para que aqueles indivíduos no processo de instrucional, de instrução, eles possam estar ali meio que isolados das questões externas. Então, o processo obsessivo, nós temos que entender, ele vai se instalando lentamente. Isso no livro Obsessão e Desobsessão aí de Sueli. Outra questão, o passo seguinte é a ação persistente do obsessor para que se estabeleça a sintonia mental entre ele e o perseguido. Então, o primeiro passo é aquele processo de conhecer o indivíduo, de saber das fragilidades, das situações, aquilo. E o segundo passo é a persistência, e que, de certa forma, vem caracterizando aquilo que nós vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns. A ação persistente que o espírito mal começa a exercer sobre o indivíduo. Passa a enviar os pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que incauta, invigilante, assimila-os, reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Conversando com uma psicóloga, amiga nossa, que alguns aqui devem conhecer, Maria do Carmo, irmã de Maria Luísa Toffani, ela disse para a gente uma vez que um indivíduo que ela estava tratando sempre vinha à mente a questão do suicídio. E aquelas ideias. Então ele falava, mas essas ideias não são minhas. Mas ele percebia que as ideias não eram deles, mas elas sempre vinham à mente daquele indivíduo. E ela foi tratando, conversando. Mas chegou um momento em que estava marcado o dia dele vir fazer a consulta e ele não apareceu. E aí realmente ele cometeu o suicídio. Então, aquelas ideias que inicialmente ele identificava que não eram deles, começaram a serem internalizadas de forma hipnótica, conforme o próprio texto traz para a gente. Então, isso é muito sério. E avançando mais um pouco, diz assim, além da ação hipnótica, há também o desenvolvimento fluídico que torna o perseguido debilitado, favorecendo assim a ação do obsessor. Então, a partir do momento que nós começamos a ficar um pouco debilitados fisicamente, fisiologicamente debilitados, a ação começa a aumentar. E aí nós vamos ver aqui, ó, eu coloquei aqui uma simulação aqui, o que significa essa interferência construtiva. Então eu tenho duas ondas vindo uma em direção à outra que se somam. E essa interferência construtiva, ela é muito perigosa na nossa vida. Então o ideal é que tenhamos essas interferências destrutivas, que uma possa anular o efeito da outra. Mas, lamentavelmente, nas nossas imperfeições, nós construímos interferências que são tipicamente construtivas e que geram uma ressonância. Interessante que na física nós estudamos algumas pontes, alguns prédios, algumas construções que elas simplesmente desmoronam por frequências construtivas. O vento produz uma frequência tal que é a frequência natural do objeto que se somam e destroem
por exemplo, uma construção. E imagina isso no nosso campo mental. Como que nós somos afetados, como que nós somos desequilibrados nesse processo, pelo simples fato de estabelecer essa interferência, ou seja, essa simbiose nesse processo aí. E, fechando essa questão do processo obsessivo, nós já estamos caminhando aí para o término, durante o sono, sobretudo, agem com mais intensidade. A pessoa deixa-se dominar pelo inimigo invisível durante o sono. Afina-se com o caráter deste e recebe as suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo as ordens do seu magnetizador. Ao despertar, reproduz mais tarde, em ações de sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Uma vez nós estávamos na escola e tinha um menino muito agitado e eu recebi a intuição de fazer uma prece por ele. No momento que eu estava na escola, ele era, se eu não me engano, ele era do primeiro ano, ele era assim mais jovem. Mas nessa intuição ficou assim, não toca nele. Então, quando eu fiz a prece, cheguei perto dele, ele olhou assim com uma fisionomia meio que disforme e falou assim para mim: não me toque. Não me toque, falou assim, e olhou e ficou assim naquela situação e confesso para vocês que eu assustei com aquela situação, mas eu fiquei ali, falei, aí eu pensei, meu Deus, né? E aí ele foi acalmando, parece que a espiritualidade também ajudou aquele companheiro que estava ali. Então a gente começa a perceber que sempre que aquele indivíduo obsessor ele percebe que algo pode colaborar para que ocorra essa frequência destrutiva, ele se revolta, ele age, ele faz você se afastar. Então, isso é extremamente importante. Então, seguindo aqui, então, dentro dessa estrutura, nós vamos ver que existem gradações da obsessão. Normalmente, nós estamos no patamar das obsessões simples. E aí, nós vamos pensar o seguinte, em 100%, nós temos aí 90% da população está passando pelos processos de obsessões simples e que muitas vezes nós não nos damos conta. Então, nós vamos ter dos tipos de obsessão, a obsessão simples, vamos ter a obsessão de fascinação. E o interessante, quando nós começarmos a trabalhar esses tipos de obsessão, nós vamos começar a perceber em que situação nós já passamos, ou em que situação obsessiva nós estamos. E aí, mas nós temos que ter uma visão muito importante, que nós temos o tratamento da obsessão, que é a prece, que é o culto do evangelho no lar. Então, graças à espiritualidade, ela faculta a cada um de nós mecanismos para que a gente diminua esse processo. O estudo da obsessão, o desenvolvimento de alguns pontos. E o último caso, que seria a subjugação, que serviu de plano de fundo do obsidiado gadareno, a ponto do indivíduo, conforme foi relatado lá em Marcos, daquele indivíduo disputar restos de alimentos de animais mortos com as feras que estavam ali. A ponto dele estar seminu. E aí nós vamos lembrar de uma situação que marcou muito, pelo menos a minha trajetória, a nossa trajetória, o momento em que o indivíduo, num estado de subjugação, ele retoma a lucidez. Isso é muito importante. Então, nós presenciamos uma situação dessa lá dentro de Barbacena, na cela, com uma companheira que estava ali encarcerada, num processo severo de subjugação, no momento em que um grupo simples de indivíduos com um violão fizeram uma prece,
aproximaram da companheira e começaram a cantar, começaram a fazer prece, e daí ela estava muito parecida com esse companheiro nosso aqui, sem roupa nenhuma, e aí nós vamos ver que essa companheira, a primeira reação que ela teve foi pegar uns farrapos que estavam no chão e se cobrir. Então, nesse momento, ela retomou a lucidez. Mas o interessante é que na outra vez, que nós íamos lá em Barbacena 2 vezes por ano, na outra vez que nós retomamos a Barbacena, ela já tinha desencarnado. Então, nós entendemos que aquela retomada da lucidez foi um processo que a espiritualidade utilizou para que ela pudesse, já que estava previsto o seu desencarne, chegar do outro lado numa situação um pouquinho melhor. Então, nós agradecemos muito aqueles companheiros que colaboraram com esse processo dessa irmã que estava ali. E aí, nós vamos ver a obsessão simples. Então, o espírito inferior, no caso da obsessão simples, procura, através de sua tenacidade e persistência, intrometer-se na vida do obsidiado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria das vezes, são contrárias à sua forma habitual de pensar. Olha que interessante. Interrompe-se na vida, intromete-se na vida do obsidiado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria das vezes, são contrárias à sua forma habitual de pensar. Quando se trata, por exemplo, de um médium acometido por obsessão simples, o espírito inferior se intromete nas suas comunicações e o impede de se comunicar com os outros espíritos ou se apresenta substituindo e se fazendo passar por outros. Então, obsessão simples. Então, nós vamos confundir, mas é engraçado, eu estou com essa ideia aqui, mas tá estranho isso que eu estou pensando. Então, já é um indício, então vamos ter cuidado. Não vamos pensar em obsessão, vamos lembrar lá dos 4 pontos. Perturbações neurológicas também causam uma série de situações que nos levam a ter comportamentos estranhos. Então, mas vamos ficar atento. Avançando. A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas, considerando o natural intercâmbio psíquico existente em todos os setores do universo. Então, a conotação parasitose é porque um vive ali em processo simbiótico com o outro, vive ali constantemente, utilizando-se das energias, das situações com o objetivo de prejudicá-lo. Entretanto, o problema reside na fixação, pois o próprio significado da palavra obsessão, como vimos, revela ideia fixa. Revela ideia fixa, o que caracteriza a instalação do processo obsessivo. Surgem, assim, como sinais e sintomas da obsessão simples, as desconfianças excessivas, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades sem causas definidas e etc. Então, vamos imaginar, por exemplo, um indivíduo que ele, determinado momento, ele começa a desconfiar da esposa. Por alguma situação. A esposa honesta, está fazendo as coisas corretas, mas ele começa a desconfiar. Então, ele tem essa tendência de percepções dessa ordem. O que os espíritos começam? Começam a intensificar esse processo. E aí, muitas vezes, o indivíduo se vê em situações que, se ele puder se colocar no lugar dele mesmo, observando de fora, isso é ótimo, né? Ele vai perceber, meu Deus, mas cada situação que eu fiz desnecessária. Mas aí nós vamos ver ali uma obsessão simples, tipicamente caracterizada para causar o desequilíbrio daquele agrupamento familiar, daquela proposta evolutiva e assim sucessivamente. E agora, passando para o aspecto da fascinação,
No caso da fascinação, etapa mais intensa do processo obsessivo, cujas consequências são mais sérias. Então, quando nós passamos da obsessão simples para a fascinação, a gente começa a intensificar essas intervenções. E a seriedade do processo começa a se complicar. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito obsessor sobre o pensamento do médium. E que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio e o seu julgamento relativamente às comunicações. O fascinado não se sente incomodado com a presença e a influência do obsessor. Muitas vezes até gosta. E forma-se, então, o verdadeiro processo de simbiose psíquica. O espírito obsessor, nesses casos, é hábil, astuto e profundamente hipócrita, pois usa uma imagem que esconde suas verdadeiras intenções. E fechando, a fascinação é difícil de ser tratada, porque o obsidiado recusa orientação e tratamento, pois não acredita estar sob influência obsessiva. E até às vezes acredita que todos os demais e que se encontram obsidiados. Magoa-se e afasta-se das pessoas que podem esclarecer. Então é uma situação em que muitas vezes o indivíduo até afasta da casa espírita. Quando os espíritos percebem que a casa espírita pode contribuir no tratamento ou pode contribuir com a desobsessão, pronto. Aquela situação já passa a ficar incômoda. E aí, fechando aqui na sequência, nosso tempo já fechou, está fechando, nós vamos ver a questão da subjugação. Aqui eu coloquei em cima fascinação, mas no caso seria a subjugação. Nós vamos ver a subjugação no caso da possessão, que é o nosso plano de fundo do obsidiado gadareno. A subjugação é o tipo de obsessão em que existe paralisia da vontade do obsidiado e o obsessor assume o domínio completo de sua vítima, que é escravizada, perdendo a vontade própria. A subjugação pode ser moral ou corporal, no caso, física. Vamos ver também a subjugação física. O espírito obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca atos motores involuntários, variando desde situações como, por exemplo, a necessidade de escrever nas horas mais inoportunas, até situações ridículas, como gestos involuntários, e etc. O indivíduo age contra a sua vontade e tem consciência do ridículo a que se expõe, e que não consegue evitar sofrendo muito com isso. Pode, algumas vezes, praticar atos violentos. Então, nesses processos aí de subjugação física, e aí agora a gente fecha com a questão da subjugação moral ou psíquica, em que o subjugado ele é levado a tomar resoluções frequentemente absurdas e comprometedoras, muito diversas da sua vontade, que por uma espécie de ilusão ele crê sensatas. Então, nós começamos a entender que muitos desses processos envolvidos nas guerras são grupos que estão em processo de subjugação espiritual e que não percebem as anomalias do ponto de vista psíquico que estão envolvidas. E aí, as atrocidades, elas começam. O paciente subjugado vai sendo dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, geralmente sobre tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez e a consciência. Esse aí, então, seria o nosso companheiro, o estágio de obsessão que foi caracterizado lá no Evangelho do Cristo. Agora, nós, fechando aqui a nossa proposta, nós falamos aqui várias questões de obsessão, tá, mas e o tratamento da obsessão? O tratamento desobsessivo? Então, lembrando que a desobsessão
é o nome de um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências da obsessão, nós vamos ter que começar a entender o seguinte, que em todos os casos da obsessão, isso nos diz Allan Kardec lá em Gênese, no capítulo 9, o item 46, diz assim, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, lembrando que a obsessão ela se dá pela simbiose psíquica, a partir do momento em que um dos nossos pensamentos eles começam a tomar intensidades, frequências, modulações diferentes a do obsessor, o processo ele começa a ser demolido. E aí nós vamos ver a prece, ato de ligação entre o Criador e a criatura, é também uma forma de higienização de nossa causa mental. Através dela, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vem sustentar nas suas obras e resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. É preciso salientar-se que o poder da prece está no pensamento, independente de palavras, lugar ou momento de que é feita, tendo como principal requisito a fé. Então, vamos começar a entender que nós precisamos transformar os nossos hábitos e agora fechando, né, nós já completamos aqui e já agradecendo nesse momento a paciência de vocês nesse trabalho, que o estudo da obsessão ele é longo, ele é um estudo realmente que demanda, mas que nós podemos começar a entender que se não ocorre nada na nossa vida sem que Deus não permita, então nós vamos começar a entender que obsessão é uma proposta de ressarcir débitos. Vai chegar um momento que essa relação obsessora e obsidiada ela será interrompida, como o próprio Divaldo demonstrou dentro da sua vida mais próxima. Aquele obsessor de 400 anos de reencarnações, que num certo dia, isso aí para nós fecharmos aqui, que num certo dia ele, já Divaldo passando por esse processo por vários anos, desde a sua infância, foi quando ele teve acesso a esse companheiro pela primeira vez. E um certo dia esse obsessor some e Divaldo até, ele relatando isso pra gente, ele fala que ele até sentiu falta dele, porque ele acordava com ele, comia com ele, dormia, então um certo dia ele falou, meu Deus, cadê o companheiro que... E aí, de repente, aparece uma criança na porta, e na hora que ele pega aquela criança que o Mário, que o Nilson, que era um amigo do Mário, eu falei não sei, Mário, que o Nilson, ele traz a criança para Divaldo, e ele pergunta para Divaldo, você vai criar essa criança? Eu vou, porque... E aí o Espírito aparece para ele naquele momento, e o Divaldo pede a Nilson que entrasse com aquela criança, levasse ela lá para dentro da mansão, na época do caminho, e no momento que Divaldo toma aquela criança nos braços, o Espírito reaparece e diz assim, você vai amar essa criança? Ele falou, bom, amar eu vou tentar, eu vou trabalhar assim como eu amo todos os meus filhos. Mas você vai fazer isso mesmo? Vou. E aí ele fala, Divaldo, hoje você me convenceu. Porque essa irmã, esse irmão que está aí nos seus braços, foi a minha mãe em reencarnações passadas. E se você tem a condição de amá-la, eu devo amar-te também. Então aí nós vamos ver que realmente um processo obsessivo, ele precisa ser sanado dos dois lados. Então não é simplesmente você pegar o espírito e afastar. Porque num determinado momento ele vai retomar. Nos processos de transição, nos processos de, seja qual for
ligados à questão das perturbações transitórias, também não adianta nós não termos aquele cuidado inicial, porque ele vai ser retomado. Então, fica aí o nosso agradecimento. Queria verificar se alguém gostaria de fazer alguma consideração onde nós fazemos a nossa prece. E falar que, a partir das próximas quartas, nós vamos começar a trazer temas com os nossos amigos, com os nossos companheiros, e nós vamos estar divulgando sempre, antecipadamente, o tema da quarta-feira daquela semana. Então, nós vamos pedir que vocês participem conosco, é um prazer poder participar e colaborar com a divulgação da nossa querida doutrina. Então, fica o nosso abraço. Se alguém quiser fazer alguma consideração, está aberto para a gente fazer a nossa prece. Mário, alguma consideração? Sônia? Miriam? Wagner. Oi. Eu queria fazer uma consideração, mais um tópico de duas situações que eu vivenciei e assim, me dá muita clareza agora, com esse estudo aí, de dúvidas e de interrogações que ficaram na época. Uma, durante todo o tempo que você fez o estudo, a minha mente estava focada em Barbacena. Então, assim, foram épocas que eu vivenciei sem ter assim, muito conhecimento espiritual, mas que eu vivenciei dificuldades que os nossos irmãos passam e a gente tem um tratamento aí obsessivo bem simples, que é a prece, que é a oração, e que a gente vê que tem um fundamento, né, bem expressivo. E uma outra questão eu vivenciei na minha profissão, né, que eu fui fazer uns trabalhos no Raul Soares. Então, durante o tempo que eu fiquei lá, eu pude perceber que o método é muito simples. Quando se passava para me fazer as medicações, que eram medicações pesadas, severas, para deixar assim, um irmão ali totalmente dominado devido à medicação, mas sem ter uma oração, sem ter um conhecimento de tentar ajudar de uma outra forma. Então, isso me chamou a atenção agora, por causa dessa situação. Eu vendo esse tratamento de obsessão que você colocou aí para gente, como eu queria ter tido esse tópico, essa orientação nessa época. Porque a gente vê que a oração, né, mental, ela tem um efeito bem positivo. Então, assim, me marcou agora de ver esse estudo e de ver como que a gente tem nas mãos uma ajuda, né, bem singela, bem simples, principalmente num setor de trabalho onde você lida com esses tipos de deficiência, né, assim, no modo de dizer, e você ter condições de resolver com uma prece mental. Então, me marcou muito, me chamou muita atenção de eu não ter tido essa oportunidade há uns anos atrás. Mas ainda está em tempo. Tudo que a gente aprende chegou na hora certa. Eu vou poder estar lidando com isso daqui para frente. É só essa consideração aí que eu queria fazer. Obrigada, viu, pelo tempo. Ok. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? A gente interromper? E gostaríamos só de colocar aqui também que a obra da doutrina espírita está repleta de livros, de considerações que vêm reforçar muito. Igual hoje, nós fechamos aqui Joana de Ângeles no livro Mestre de Amor, a importância também do culto do Evangelho no lar. Então, que a gente realmente possa ter muito carinho com esse tópico obsessão, não ficar muito impressionado, muito perturbado. Nós temos que ter um cuidado de, ao falar de obsessão, a gente não causar essa
essa ansiedade nas pessoas, mas é entender que a obsessão ela se instala de uma forma muito simples. Mas se nós estivermos atentos, estudando, com a prece, com o envolvimento, analisando as nossas reações, as nossas situações, a gente consegue identificar pontos que vão colaborar para o nosso reequilíbrio. Então, essa retomada da lucidez nas nossas vidas e dos nossos propósitos é extremamente importante. Então, eu queria agradecer a participação de todos. Hoje eu gostaria de pedir a dona Maria Helena para fazer a prece final. Eu não sei como é que está o áudio aí, mas eu gostaria de interromper com a prece da dona Maria Helena. É muito importante, realmente, hoje você me pedir para fazer a prece final. É um estudo maravilhoso para a nossa mente, para a nossa consciência, né? O nosso coração. E vamos pedir a Deus, a Jesus, nossa Mãe Santíssima, que possa estar sempre junto de nós, nos intuindo no bem, no amor, na caridade, porque através dos nossos atos é que nós vamos conseguir, junto ao nosso irmão, que nós devemos a ele, ou ele devemos a nós, poder caminhar e servir em paz, ressarcindo os nossos débitos do passado, para juntos caminhar, porque somente junto é que nós vamos ressarcir tudo aquilo que nós devemos uns aos outros. Maria Santíssima, nossa querida Mãe, pedimos que nesse instante possa estar junto de nós, penetrando nos nossos lares, envolvendo a cada um dos nossos companheiros. Que possamos hoje, Senhor, em Teu nome, agradecer por tudo que nos deu e tudo que possa nos dar. E nas vibrações dessa prece, queremos desejar uma boa noite a todos os nossos companheiros e seus familiares. De olhar terno e sereno, de semblante tão ameno, que bondade, nosso irmão. Ó Bezerra de Menezes, tantas vezes te chamamos, te ofertando o coração. Dos enfermos não esquece, quando te chamamos em prece, no momento estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a tua mão, que somos todos teu paciente. Tua presença neste ambiente é de Jesus a que belo presente. E a ti, querido irmão e amigo, queremos te agradecer. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos guarde e nos acompanhe hoje e sempre.